Olá, sou o professor Marcos. Hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos falar de polígonos. Daqui a pouquinho. Então, galera, esses primeiros três exercícios que eu vou resolver, exercícios 1, 7 e 8, são bem introdutórios sobre polígono, né? Esse primeiro bem tranquilo. Ele pede para dizer quais dessas duas figuras é um polígono e justificar, né? Bom, então a da letra A é um polígono, né? Então vamos colocar aqui, item A. Por que é um polígono? Na definição do livro de vocês, ele menciona que o polígono ele é uma região fechada formada por segmentos de reta. Então aqui a gente tem um segmento, dois segmentos, três segmentos, certo? Isso é um triângulo, né? E esse aqui a gente não tem segmentos de reta, né? A gente tem uma curva, ou seja, essa figura aqui não se encaixa na definição de polígono. Tranquilo? Então aqui eu vou colocar só item A, mas como ele pede para justificar nesse tipo de questão, vocês escrevam lá, né? Pois na definição diz que o polígono é formado por segmentos de reta, por exemplo. Ok? Bom, galera, então continuando, exercício 7, tá? Ele diz que o Theo desenhou esses dois polígonos e ele pede a medida do contorno deles. Vocês podem pensar assim, bom, mas ele só disse quanto mede um dos lados, nesse caso aqui do hexágono e nesse caso aqui do octógono. Só aqui 5 e aqui 3. Mas ele dá uma informação bem importante, ele diz que esses polígonos são regulares. Vou escrever isso aqui, ó. Regulares. Isso significa que todos os lados deles são iguais. Então esse é um hexágono com 6 lados iguais, um octógono com 8 lados iguais, ok? Quando ele fala em contorno, a gente também costuma utilizar a palavra perímetro, né? O perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono. Então a gente tem 6 lados medindo 5, ou seja, eu vou chamar de perímetro, tá? O perímetro é 6 vezes 5, que é igual a 30. Nesse caso, como ele não colocou unidade, a gente só coloca assim, 30, tá? Mas se ele colocasse, por exemplo, 5 centímetros, aqui a gente teria 30 centímetros, beleza? E nessa aqui a gente tem que o perímetro é 8, vezes 3, ou seja, 24. Mesma coisa, como não tem unidade de medida aqui, a gente não coloca unidade de medida na resposta. Okay? Bom, galera, então para finalizar a aula de hoje, exercício 8, muito tranquilo também, né? Ele dá essas 4 figuras, sendo que ele coloca aqui 1, 2, 3, 4. E ele faz algumas afirmações ali. A letra A, ele afirma que só a 1 é um triângulo. A B, ele afirma que só a 2 é um triângulo. A C, ele afirma que 1, 2 e 3 somente são triângulos. E a D, ele afirma que todas elas são triângulos. Bom, a letra C que é a verdadeira, né? Então aqui a resposta é a C. Letra C. Vou colocar aqui. Letra C. Que 1, 2 e 3 são triângulos, né? Esse aqui é um paralelogramo. Mais pra frente um pouquinho, a gente vai estudar os tipos de triângulos. A gente vai ver a classificação de cada um deles. Nesse caso aqui, não estão com as medidas, né? Mas os três são tipos de triângulos diferentes, tá? Triângulo retângulo, triângulo equilátero e um triângulo escaleno. A gente vai ver isso com bastante calma depois, ok? Para a aula de hoje era isso. Não sei se eu acho que eu falei, mas aqui é um paralelogramo, né? O paralelogramo ele não é um triângulo, ele é um quadrilátero, que a gente consegue ver, né? Que ele tem 4 lados, lados opostos paralelos. Ok? Bom, para a aula de hoje era isso. Continuem resolvendo o máximo de exercícios que vocês puderem. Nessa lista, inclusive, são 8 exercícios e eu pedi para entregar 3, os 3 que eu resolvi nessa aula. Se tiver alguma dúvida em relação aos outros, por favor, me escrevam. Bons estudos e até a próxima!